Seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Deus seja louvado. A paz do Senhor. Graças a Deus que estamos neste culto felizes, alegres, para a glória de Deus. E Deus assim recebendo essa adoração. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Culto de ações de graça com a mocidade desde 1974. É isso mesmo, né? Para eu anotar na minha memória, desde 1974. Isso realmente é uma grandiosa vitória, né? Uma grandiosa vitória para o povo de Deus. É uma grandiosa vitória contra os reinos das trevas. É a bênção de Deus sobre o seu povo. É Deus abençoando o seu povo. É o Espírito Santo presente no meio da mocidade. É atravessando as dificuldades, os empecilhos, os obstáculos e as barreiras, e então marchando dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós estamos então glorificando a Deus desde 1974 com a mocidade no Santana. Então eu me sinto bastante privilegiado, depois de tanto tempo, poder participar de um culto da mocidade junto com os irmãos. Embora já estive aqui em outros também. Então o privilégio é maior ainda, né, João? Né? É muito grande este privilégio. Então que Deus continue abençoando toda a mocidade, toda a igreja, todo o trabalho. Assim como nós ouvimos nesta noite, pessoas que atendem o pedido, encaram os desafios, e então o nome do Senhor é glorificado. Pessoas que estão na fase de jovens, depois adquirem um enlace matrimonial, e então passa para uma vida de casado, servindo o nome do Senhor Jesus Cristo, e isso também alegra bastante o coração de todos os irmãos da igreja. Que acredito que para um pastor, para os irmãos que vê a pessoa nascendo, crescendo, né? Passa por diversas faixas etárias, vai se desenvolvendo, crescendo em estatura, adquirindo conhecimento, aí casa e continua vivendo uma vida de casado, né? Até ficar velhinho, se assim Deus quiser, dando glória a Deus, né? O texto é muito importante para o culto de hoje. O Salmo 42, o versículo 1. Bem selecionado e um momento bem oportuno, que diz muito para o momento que nós estamos vivendo e atravessando. O Salmo 42. A divisa também em João capítulo 4, também faz um bom relacionamento, nos diz sobre a água viva que somente o Senhor Jesus fornece, e essa água que somente o Senhor Jesus fornece, faz uma fonte que jorra para a vida eterna. Não é qualquer palavra que sacia a nossa sede, que forma uma fonte e que dessa fonte jorre para uma vida eterna. Não é palavra de jornal, não é palavra pessimista, não é palavra de caos, mas somente a palavra de Jesus. Somente a palavra de Jesus preenche todo o vazio do coração do homem. Então, se você ora por uma alma, por uma vida, continue, assim como testemunhado nessa noite, continue orando pela sua família, que esta palavra venha penetrar ao coração do ouvinte, e então venha jorrar nele a vida eterna, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42. O Salmo 42 e o Salmo 43, eles parecem estar unificados.
Observe que quando chega no Salmo 42, na sua Bíblia, se não omitido, está livro 2. Então o livro dos Salmos é dividido em 5 livros, assim como os 5 primeiros livros da Bíblia no Pentateuco. E quando chega o Salmo 42, nós temos o livro 2. No livro 2, nós temos o Salmo 42 no Masquil, para o cantor Mor, dos filhos de Coré. Então, diferente da maioria da autoria dos salmos, este salmo não é o salmo de Davi. Esse salmo, então, temos aqui que são dos filhos de Corá ou Coré. Então, nós vemos que este não é Davi. Outros 72, aproximadamente 73 salmos, são da autoria de Davi. Então Davi é um grande compositor, um grande poeta, um grande patriarca do povo hebreu. E então ele compõe diversos salmos. Então ao menos 12, pode ser até 13, são atribuídos aos filhos de Corá. E então, sendo um grupo, ou sendo um salmista individual neste salmo, ele diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então começa o texto com uma comparação, com uma símile, com uma semelhança, como o servo, como a corça, como o corso, que também é apresentado em umas versões bíblicas, como na NTLH. Então, assim como este animal, assim como a corça, assim como o servo que brama, que anseia pelas correntes das águas, nesta comparação com o servo, então a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, analisando a vida deste animal, que acredito que é de praxe sempre explicar como é a conduta do servo, que busca pela água, que busca pelas águas correntes, que busca pelas águas para saciar toda a sua sede, que busca um local para a proteção, que busca um local seguro para ele. É um animal desértico. Então este animal ele fica vulnerável ao ataque dos seus inimigos. É uma boa presa com muita carne. Então os seus predadores, quando começa a sentir o seu cheiro, busca então tragar o servo, busca então predar este animal. E então ele tem uma grande ansiedade de encontrar as águas correntes, para que ele possa ali então parar de mandar mais odor ao ar, para não ser reconhecido pelos seus predadores, e então ali então saciar a sua sede, se banhar, se limpar e estar em um lugar seguro. E o lugar mais seguro que nós podemos estar é na casa do Senhor Jesus. Aqui é o lugar seguro, aqui é o lugar de proteção, aqui é o lugar então a qual Deus nos guarda, nos protege, nos instrui, nos exorta, nos consola, nos conforta, nos ajuda, nos auxilia, nos advoga, nos defende. Este é o lugar porque nós estamos atentos à palavra de Deus. E essa ansiedade do salmista se resume pela falta regular de culto no templo. Por isso que eu disse que no momento bem oportuno que nós vivemos, foi bem selecionado esse texto. Talvez em 2019 não faria tanto sentido, porque nós não vimos tanto tempo a igreja fechada como ficou no ano de 2020, né? Pelo que eu me recordo, quase uns 4 meses ininterruptos, com cultos interrompidos. Este ano ainda voltou a interromper cultos reduzidos, né? Cultos que então era necessário, dependendo da localidade, dar o nome antecipado. Assim preenchida, a pessoa poderia não participar daquele culto, tendo a vontade de cultuar, mas não pode.
tendo a oportunidade de oferecer o seu culto a Deus, mas não pode, porque diz assim o versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando, ele pergunta, né? Quando eu vou me apresentar diante de Deus? O salmista estava isolado. Ele estava lá no norte de Israel, longe do templo em Jerusalém, lá em Judá. Ele estava no lado oposto do templo. E ele, estando do lado oposto do templo, ele sentia a falta de se apresentar a Deus no templo do Deus vivo. Ele queria, mas não podia. Ele queria, mas estava longe. Então ele diz assim: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando será que isso vai acontecer? Quando poderei prestar um culto para o meu Deus, o Deus vivo? Então por isso eu tenho sede de Deus. Sede de Deus. Sede de estar na casa de Deus, sede de oferecer um culto a Deus, sede de adorar a Deus, sede de Deus. Conforme citado o Salmo 23 aqui hoje: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, de nada tenho falta. Cristo é suficiente para nós. Quem tem Cristo não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. De nada tenho falta. Mas ele sentia a falta de estar ao culto. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Olha que interessante, olha que benção. Um Deus vivo. Deus é um Deus transcendente. O que é isso? Explico. É o Deus que está acima dos limites normais. É um Deus supremo, superior, que está então em sua glória, distante de nós pecadores. Isto é a transcendência de Deus. Um Deus que está acima dos limites normais. Por isso que eu me pergunto às vezes: como pode nós, tão pequeninos, oferecer o nosso culto a Deus, e um Deus transcendente, superior, que está acima dos limites normais, ouvir a nossa oração, receber a nossa adoração? Porque Ele é um Deus, além de transcendente, um Deus imanente. É um Deus que está próximo do seu povo. É um Deus que está presente com o seu povo. É um Deus que não está indiferente para as coisas que acontecem na minha e na sua vida. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe a minha necessidade, a tua necessidade. Então um Deus transcendente é imanente, um Deus distante é um Deus tão próximo. O Deus de perto é o Deus de longe, o Deus de longe é um Deus de perto. E nesta noite Ele está perto, te ouvindo a adoração que você pode lhe prestar. O versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento. O que sustentava o salmista? As lágrimas dele. As lágrimas dele. Quantas pessoas choram na presença de Deus? Isso é bom ou é ruim? É muito bom. Isso é gratificante. Isso é um privilégio. Isso é o que te mantém quando você derrama as suas lágrimas aos pés do Senhor. O seu mantimento está ali. Quando você está chorando diante de Deus, ante a face de Deus, ali você está se mantendo, Deus está te guardando, ali você está seguro, assim como a corça brama pelas correntes das águas. O lugar seguro é quando você derrama as suas lágrimas aos pés de Cristo. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia
e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quantos não olharam para nós neste momento? Onde está o teu Deus? Ué, por que não cura agora? Curava antes, por que não cura agora o vírus aí? Onde está o teu Deus? Quando vem uma circunstância ou outra, alguém aponta: onde está o teu Deus? Você não é servo de Cristo? Onde está o teu Deus? E neste momento só te consome a lágrima. De dia e de noite, de noite e de dia e de noite, você está chorando. Alguns zombam de você, escarnecem, dizendo: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por que isso? Porque nós temos inimigos. Nós estamos em uma batalha travada. Nós somos guerreiros nessa batalha e temos aqueles que não querem ver o nosso bem. Existem aqueles que não nos amam. Existem aqueles que não querem amizade conosco. Existem aqueles que nos têm por inimigo, porque nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo perdoa pecado, que Jesus Cristo traz salvação, e nós proclamamos que o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, traz salvação. Isso é motivo de então o mundo nos aborrecer, o mundo nos odiar, o mundo não nos amar. Então glória a Deus por isso. Se o mundo nos odeia, nos aborrece, porque falamos que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, vamos continuar falando de Jesus. Vamos continuar pregando sobre Jesus, porque Jesus é a água viva, que dá água ao sedento, que alimenta o faminto. Somente Jesus pode fazer isso. Onde está o teu Deus? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Versículo 4. Quando eu me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. É o que eu espero que os crentes fizeram nesses momentos sem o culto, fechado, longe do templo, sem esta oportunidade, sem liberdade do culto, com liberdade restrita. Que quando ouve alguém zombar onde está o seu Deus, quando a pessoa lembra que a igreja estava fechada, quando a pessoa lembra que está longe do seu irmão, quando a pessoa lembra que existe distanciamento social, então quando a pessoa lembra disto, derrama a alma. Então ele diz assim: derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus. Então ele se lembrava disso. Ele lembrava das procissões, peregrinações que o povo ia até o templo. Então o povo indo até o templo num culto muito festivo, num culto muito alegre, eles adorando a Deus, salmodiando, cantando, se alegrando. Ele tinha isso na lembrança. Oh, que tempo bom! Eu era feliz e não sabia. Olha, eu lembro do irmão. Olha, eu lembro do meu povo que ia à casa de Deus. Então ele diz assim, né? Eu havia ido com a multidão. Multidão. Não é gostoso estar na multidão que professa Cristo? Não é gostoso estar no meio na multidão que louva e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo? Não é muito bom estarmos juntos, congratulando-se na presença do Senhor? Fez falta isso na vida do salmista. Ele sentiu falta disso, né? De estar na casa de Deus, de estar no templo, né? Ele não arrumou pretexto para ser desigrejado. Ele não arrumou pretexto para viver isolado da comunhão da igreja. Ele não usou de nenhum pretexto para que ele fosse egoísta a tal ponto de achar que ele é autossuficiente, que não depende da comunhão dos irmãos.
Então ele via a total necessidade de Deus. A vida daquele que pensa que serve a Deus somente em casa, que não participa de um culto de Santa Ceia, que não participa de um batismo, que não participa da comunhão com os irmãos, louvando, exaltando a Deus em um templo, e chama tudo isso de sistema religioso corrompido, e prefere se isolar, prefere então ficar sozinho, dizendo: eu sou crente sem igreja, eu sou crente sem denominação. Isso não existe, isso não fortalece, isso não edifica, isso não vivifica, isso isola a pessoa vai se enfraquecendo, a pessoa vai ficando distante, a pessoa vai se tornando uma presa fácil do inimigo. Mas aquele que gosta, que ama, que deseja, que anseia estar cultuando ao Deus vivo, gosta de estar com os irmãos, gosta de estar com os crentes, gosta de estar no culto, gosta de estar adorando, gosta de estar ensaiando, porque o Deus vivo o alimenta. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria, né? Eu fico muito feliz, e eu observo que muita gente pega o microfone e diz: é um motivo de grande alegria. Aí vem outra pessoa e fala: a paz do Senhor, irmãos, é um motivo de grande alegria. Aí vem outro: é um motivo de grande alegria. Não é só eu que já reparei isso aí, né? Ainda que seja repetitivo, é bom, porque é um motivo de grande alegria estar na casa do Senhor. É o que ele diz aqui, ó: com voz de alegria e louvor, né? Com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O versículo 5 diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Graças a Deus. O versículo 5 então, que diz: porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele é repetido no versículo 11. Então nós temos um verdadeiro louvor, um terrelinho aqui do culto hebraico, que nós temos uma canção, e essa canção mostra um refrão, o versículo 5 e o versículo 11. Se você estender sua leitura até o Salmo 43 e chegar no versículo 5 novamente, o versículo 5 do Salmo 43 diz: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face, é Deus meu. Nós temos um hino da harpa cristã que é embasado nesses textos, o hino 193. O hino 193 da harpa cristã fala das nossas dificuldades, dos nossos desafios e do momento que nós estamos abatidos. E esse momento que nós estamos abatidos, nós nos colocamos na presença de Deus. E quando nos colocamos na presença de Deus, com a alma abatida, diante da face de Deus, Deus é todo poderoso para nos ajudar, por nos auxiliar, por nos dar todo o sustento necessário. É somente Deus que conforta a alma abatida. É somente Deus que trabalha na vida daquele que está abatido. A sede de Deus é algo tamanha que às vezes a pessoa lembra do culto, lembra de um hino da harpa cristã e pensa: nossa, eu servi a Deus. Às vezes você está louvando aqui com os hinos da harpa,
Você sai no evangelismo, louva com o hino da harpa, e alguém lá longe ouve aquela canção, a qual é através daquele louvor, ele louvava a Deus 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então aquele louvor faz ele voltar a ser feliz como era na presença de Deus. A alma abatida necessita de ouvir falar de Jesus. A alma abatida necessita ouvir falar a palavra de Jesus que liberta. Eu lembro quando eu era do mundo, eu caminhando uma madrugada, sozinho, caminhando, com a alma abatida, com anseio por Deus. Eu lembro que anterior a essa madrugada, eu fui a uma igreja, a igreja estava fechada. Eu fui na outra igreja, da mesma maneira. Pensei, não tem como ser crente, né? Eu ficava pensando comigo se um dia eu ia ser crente. Falei, se os crentes fecham igreja todo dia, então eu vou na igreja católica de novo, vou continuar por lá mesmo. E tá bom, fui numa quarta-feira lá em Américo, lá, na igreja redonda lá, fui na missa, participei lá, contrariado. Eu já tinha lido os 14 primeiros livros na Bíblia naquele mês, né? Então eu já contrariado, mas mesmo assim participei ali da missa. Na quarta-feira seguinte eu estava indo à missa novamente, a pé, do Santa Terezinha até ali na Igreja Católica Américo Brasiliense. Eu caminhando, eu encontrei o irmão falou, você está indo aonde? Eu falei, estou indo na missa ali, começa daqui a pouco, tal. Ele falou assim, não vai não vou deixar você ir para a missa não, vem aqui, vamos lá em casa e vamos estudar a Bíblia, né? Falei, mas então eu não vou para a missa? Né? Não, vamos lá em casa, a gente vai abrir a Bíblia e a gente vai falar sobre a Bíblia, não vai para o culto não. Falei, então tá bom. Atravessamos o bairro lá, cheguei na casa dele e ele falou de Jesus, conversamos sobre a Bíblia. Então eu não fui mais para a igreja católica. Foi a última vez que eu fui, né? No ano de 2007 isso aconteceu. Quem fez isso já partiu para a eternidade, né? Foi o irmão Sinésio, pastor José Márcio conhece ele, né? Ele que não deixou eu ir para a igreja. Aí, então, eu fiquei pensativo, já decidido a não ser mais um católico, e sem saber onde congregar, que igreja ir. Afinal, eu já tinha tentado outras vezes. Inclusive, eu batia a palma nos vizinhos e falava, quanto que abre a igreja aqui? Né? De vez em quando abre, né? De vez em quando abre. A moça ainda falou, nossa, que legal, um jovem interessante, em vez de estar buscando coisas ruins, está querendo ir para a igreja, né? Então nessa madrugada que eu estava caminhando, um grupo de irmãos, de crentes, uns 4 aproximadamente, inclusive um era meu cunhado, né? É meu cunhado, irmão da minha esposa. Eu passando assim, andando, bem cabisbaixo, tinha passado uma noite bem turbulenta, e eu fui andando, então eu ouvi uma frase sair daquele grupo dizendo, Jesus te ama, jovem, né? E eu endureci, falei, legal, né? Então tá bom. E continuei andando, nem olhei para o lado direito, mas aí conforme eu pensava que acelerava o pé, eu ficava cada vez mais lento. E eu ia. Andei uns 30 metros. E eu ouvindo, Jesus te ama, jovem. Jesus te ama, jovem. Jesus te ama, jovem. Jesus te ama, jovem. Jesus te ama. E eu fiquei ali pensando, né? Aí até que eu parei. Virei para eles assim. Aí eles começaram a dar glória a Deus. Por que que eu virei? E ainda fiquei meio sem entender, né? E ele, vem cá, jovem. Aí eu fui indo, aí fui voltando. E então ele chegou lá, ele falou, Jesus te ama, jovem. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus é isso. Falei, interessante, né?
Vocês são da Bíblia? Eu também gosto de ler a Bíblia, eu falei para eles, né? Eu já queria iniciar um debate ali, de madrugada. Né? Aí eles foram falando, aquela palavra foi ali no meio da rua, ali, juntou os irmãos, fizeram um círculo em volta de mim ali e começaram a fazer uma oração. E foi orando. Falou assim, ó, a igreja é ali, amanhã o culto começa às 19 horas, você está convidado. Aí o outro falou assim, eu vou te buscar lá na sua casa. E crente é uma bênção para isso, né? 18h30, quem está lá em frente de casa esperando? Espera aí, estou trocando de roupa ainda. E está o crente lá me esperando para eu ir para a igreja. Aí buscou um dia, buscou 2 dias, e foi buscando, né? Até que eu falei, não precisa vir buscar mais não, já sei o caminho da igreja, né? Agora eu já sei onde glorificar a Deus. Agora eu já sei, né? E a igreja que eu estou até hoje, né? Muitas pessoas estão na mesma condição, ou até mais, ansiosas em ouvir a palavra de Deus, com sede da água viva. Os campos já estão brancos, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas eu louvo e exalto a Deus que teve um ceifeiro que semeou a palavra de Deus, e essa palavra fez fruto, e hoje eu glorifico e exalto a Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação, o Deus da minha alegria, o Deus da verdade. Não sei viver mais sem Jesus. Sem Jesus não dá nem um pouquinho de tempo. Sem Jesus eu não sei o que seria. Sem Jesus eu não sei o que seria. E comecei a acertar as pendências da vida. Eu lembro que tinha um bar lá, eu fui lá, paguei. Nunca mais voltei em bar. Devia para outro, fui lá, paguei. Nunca mais devo nada para ninguém, né? Mentia para um, fui lá, contei a verdade, né? Tinha alguma outra pendência ali, acertou. Porque agora aquele que vive para Cristo vive em novidade de vida, nova criatura é. Não dá para servir Jesus com pendência. Não dá. Não dá para servir a Jesus denunciando o pecado em público e praticando ele em secreto. A vida do crente não é uma vida na prática do pecado. O crente ama Deus, busca Deus, ora a Deus e rejeita o pecado, foge do pecado, foge da idolatria, foge da prostituição. Ele resiste ao diabo e o diabo resiste, foge do crente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. A sua sede por Deus é uma sede que te faz pecar? Não, incoerência. No mundo era assim, para mim voltar não falta nada. O ditado popular que eu observo que é 5 minutos, 10 minutos para Deus que a pessoa pede. Você vai pedir 5 minutos para você viver sem Jesus? Vale a pena você pedir 10 minutos sem Jesus na sua vida? Ou você é um crente que é como servo, que é como a corça que anseia pelas correntes das águas, que busca Deus e diz: eu não quero te desagradar, Espírito Santo, eu não quero te entristecer. O versículo 7 diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, Catatubas é cachoeira, catarata. Acho que o Everton leu catarata aqui, né? Na sua tradução? Foi isso? Cachoeira? Catarata?
né? Quem nunca entrou de uma, se for muito grande, morre, né? Morre. Sabe quando a vida está numa pancada, você toma uma pancada, levanta, toma outra burdoada, e assim vai indo, e apanha, uma hora está chorando, outra hora está enxugando as lágrimas, depois está chorando novamente, aí vem uma dificuldade, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, é tudo normal, né? É tudo normal isso daí, vinha a cachoeira, vêm todos esses ruídos da água sobre a sua vida. Contudo, entretanto, todavia, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, né? Tá difícil, pode estar, mas o Senhor enviará a sua misericórdia. Difícil é mesmo. As coisas estão ruins hoje, vão ficar boas. As coisas estão boas hoje, vai ficar ruim. Contudo, o Senhor envia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Continue louvando a Deus, continue exaltando a Deus, porque a sua canção, estando contigo, você está glorificando ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus Criador dos céus e da terra. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como que ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Que poesia linda! Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, como diz a harpa cristã pela irmã Frida Winding. Novamente apresentando neste louvor, neste salmo, os adversários dizendo: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Versículo 11: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É uma palavra muito linda, própria para se falar a mocidade, né? Espera, né? Espera. Oh, eu quero isso, quero aquilo, quero fazer, quero acontecer, quero conquistar, quero granjear, mas eu não consigo fazer tudo isso para ontem, porque não é para ser feito para ontem. Espere em Deus, espere em Deus, confie em Deus, age na vontade de Deus, age nos planos de Deus, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois ainda o louvarei, pois ainda eu o louvarei. A coisa mais gostosa do que receber uma bênção do Senhor e louvar ao Senhor. Por isso que esse culto é um culto de ações de graça, um culto de agradecimento, porque nós recebemos da parte do Senhor, então nós podemos louvar, agradecer, bendizer ao nosso Deus que nos tem ajudado enquanto nós estivemos esperando a sua vontade. Esperar em Deus, esperar a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu vivia pensativo, né? Muito pensativo antes dessa minha conversão. E eu ficava pensando exatamente quanto ao futuro. Ficava realmente pensando no que poderia acontecer, no caminho que estava tomando, qual que era o trilho que eu estava seguindo. E aquilo me perturbava, e aquilo me angustiava. Eu via que estava errando, eu via que estava falhando, eu via que estava desobedecendo, eu via que estava fora da vontade de Deus. Não ouvia conselho de pai, não ouvia conselho de mãe, de avô, de avó, e ficava somente raciocinando, acreditando que eu poderia dar a solução com meu próprio mérito, com minha própria força, com meu próprio entendimento, com a força do meu braço, com a minha juventude, com a minha saúde.
E cada vez mais que eu confiava em mim, mais a minha alma se perturbava. Cada vez que eu colocava mais a minha confiança em mim mesmo, mais eu ficava aflito. Porque eu via que as minhas forças não estavam correspondendo ao meu pensamento. Então, por que te perturbas dentro de mim? Será que é porque você quer resolver o problema do seu jeito? Será que é porque você quer resolver a situação da sua maneira? Será que é porque você está confiando na sua saúde, na sua inteligência? Você está confiando nos seus diplomas? Você está confiando no seu emprego? Você está confiando na sua família? Você está confiando em quem a não ser em Deus, que tem toda a solução para todas as coisas? Quanto mais o homem confia em si mesmo, mais ele vai ficar abatido. Quanto mais ele confia em si mesmo, mais ele vai ficar encurvado, porque ele necessita reconhecer que Deus é o Senhor. E então, vendo eu que não havia jeito, o Espírito Santo me convencendo do pecado, o Espírito Santo convencendo da justiça, o Espírito Santo convencendo do juízo, então eu me rendi aos pés de Cristo e disse: a minha vida é inteiramente do Senhor. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Já não mais vive você, mas Cristo deve viver em você. É Ele que vai te auxiliar e te ajudar. É Ele que caminhará contigo. Somente o Senhor Jesus Cristo. Ele é a salvação da minha alma e o meu Deus. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Não importa quantas vezes você repete isso. O Salmo 42 por 2 vezes, o Salmo 43 por mais uma vez. E então nessa noite nós estamos repetindo por mais uma vez: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, ainda o louvarei, ainda o louvarei. Eu louvo a Deus, não diante da igreja, porque eu não quero decepcionar ninguém, estragar o culto de ninguém, né? Mas o seu louvor é seu elogio a Deus. Seja um hino congregacional, seja um momento que você tem este ministério, seja na tua casa, você louva a Deus pela sua grandeza, você louva a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua grandeza, você louva a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado em sua vida. O mundo não pode te dar, o mundo não pode oferecer algo tão sublime, glorioso, de um Deus imanente, que conhece a sua necessidade, que está perto de você, que está próximo de você, que não está indiferente à sua situação. Você pode dizer assim então: você fala isso porque não sabe a minha situação. Eu sei que este Deus pregado nessa noite conhece a tua necessidade, conhece a tua casa, conhece o seu interior, conhece o teu secreto, conhece da ponta do pé ao alto da cabeça, o íntimo, o profundo, aquilo que está guardado, as 7 chaves, Deus conhece. E a palavra de Deus, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, faz divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus revela.
A palavra de Deus discerne, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus te alimenta, a palavra de Deus te vivifica, a palavra de Deus te dá poder, a palavra de Deus sustenta essa mocidade, a palavra de Deus sustenta essa igreja, a palavra de Deus sustenta esse ministério, a palavra de Deus está sendo pregada aqui desde 1974 para a glória de Deus, para o louvor a Deus, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Quem faz isso? É obra humana? Quem faz isso? É obra do homem? Quem faz isso? É obra de político? Quem faz isso? É obra de sábio? Não! Deus ocultou essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quem faz isso? É somente o Espírito Santo através dos pequeninos que estão aqui nesta noite com a palavra de Deus revelada ao seu coração. Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um, né? Você recebeu a revelação da palavra de Deus porque você é pequeno. João nos revela no capítulo 3, versículo 16, o tema central do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, porque amou o mundo tão mau, tão desprezível, tão louco, que chamou os loucos para confundir os sábios. Deus amou o mundo de tal maneira, não é porque Ele amou muita gente, é porque Ele amou uma pessoa muito má, com natureza decaída, com natureza depravada, com inclinação ao pecado, com inclinação para a carne. E então Deus amou este corrompido, pecador, depravado, longe dele, e ele amou de tal maneira que ele enviou o seu filho, o seu único filho gerado, o seu único filho, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se com Jesus hoje a sua vida melhorou, ela vai melhorar muito mais com Jesus. A mensagem do porvir é uma mensagem de alegria, de esperança, porque Deus promete muito mais coisas gloriosas para nós vivermos com Cristo para toda a eternidade. Quem pode te oferecer essa eternidade? Quem pode? A não ser o unigênito do Pai. Quem pode te oferecer esta oportunidade de viver uma eternidade onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais ranger de dentes, e onde Deus enxugará toda lágrima do olho daquele que é remido pelo sangue de Jesus? Buda não te promete isso, Santo Antônio não te promete isso, outros deuses não te prometem isso e nem fará, mas somente o Deus vivo, o Deus do Salmo 42, Jesus Cristo, aquele que conversou com a mulher samaritana em João capítulo 4. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar essa alegria de servir a Deus. Está difícil hoje, continua mais um pouquinho, caminha, vai caminhando com Cristo. Não olhe para as decepções, frustrações, mas caminhe, porque Jesus nunca te decepcionou, Jesus nunca te decepciona. Olhe para Cristo, Ele é o nosso autor e consumador da fé. Tenha sede de Deus, busque a Deus, tenha sede dEle. Como
Como é difícil realmente nós caminharmos atualmente, é tanta coisa. É tanta coisa para afrontar a caminhada cristã. São todas as coisas querendo distrair o jovem, distrair a igreja. Uns estão distraídos numa coisa, outros em outras coisas. Parece que às vezes Deus está esquecido na mente de muitos crentes. Não se vê sede pela busca, muitas vezes. Toma por exemplo esse animal. Deus usa a sua criatura revelada na sua palavra para servir de exemplo para nós ter a mesma sede que este servo tem pelas correntes das águas, pelas águas das correntezas, para que então ele fique seguro, sedento, alimentado, vivificado pelo poder de estar próximo de Deus, de estar pertinho de Deus. Você de repente pode sentir que está distante de Deus, né? Nada melhor do que dobrarmos os nossos joelhos e orarmos a Deus, e buscarmos a Deus, pedirmos a bênção de Deus, pedir a oração a Deus, pedir a oração à igreja, né? Nada melhor do que estarmos juntos orando ao Senhor um pelos outros, né? Meu desejo é que não feche mais igreja, né? Nunca mais. Na nossa realidade. Mas imagina de um afegão, não é? Imagina de uma pessoa que está na Coreia do Norte, que não tem essa oportunidade de estar com as portas abertas. O portão aberto, porta da frente aberta, as laterais abertas, né? O diácono era o primeiro que ia rolar a cabeça ali, né? Esses lugares. É uma realidade dos dias de hoje. Olha que oportunidade nós temos de poder ir à casa de Deus, louvar o nome de Deus, agradecer a Deus e lembrar que realmente, com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejava. Então hoje é um motivo então de festejar, de se alegrar. Eu convidei o moço para uma festividade na igreja. Era 3 dias de festividade, né? Aí ele foi o primeiro dia, começou o culto, terminou o culto. Aí eu fui lá, fui até ele, né? Ele perguntou assim para mim: e agora? Cadê a festa? Falei: a festa acabou, né? Amanhã continua, amanhã o culto continua, né? Eu pensei que ia ter uma festa aqui, né? Não, festa do crente é isso mesmo. Vi um irmão lá pregar, vi as irmãs cantar, os irmãos cantar, vi um grupo visitar a gente. Então a gente fala que Jesus é bom, recebe instrução de Jesus, nós glorificamos a Deus, e isso para o crente é motivo de festejo, de alegria. Essa é a nossa festa. O mundo não entende. Pensa que festa é pular carnaval, pensa que festa é encher a barriga e ficar ali bem alimentado, dançar, depois finalmente ali, um bater no outro, sair o homicídio. Isso não é festa, isso é tragédia, né? A festa do crente é se reunir mesmo, começar o culto, fazer uma oração, agradecer a Deus, ler a palavra de Deus, louvar a Deus. Isso é festejar, isso é a nossa alegria. O mundo não entende, mas nós estamos felizes, contentes, alegres, realizados, porque nós estamos festejando nesta noite. Isso aqui é uma festa, isso aqui é o mover de Deus, isso daqui é a presença de Deus, isso aqui é a nossa alegria. Não há lugar melhor, não há lugar mais aprazível de nós estarmos do que senão na presença de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando essa congregação. E espero voltar mais vezes cultuar com os irmãos, porque é bem gostoso. Graças a Deus. É uma bastante alegria nós sentimos no coração.
tá? Daiane veio hoje. Eu tenho vindo sozinho. Aí eu falei assim, Daiane vai, e ela tinha que ir no Pastor Daureci, na Central, com os jovens. Eu falei, não, hoje ela vai comigo, porque senão o Everton vai falar, a Thalita vai me cobrar. Aí eu lembrei quando os irmãos cantaram o visitante, seja bem-vindo, né? Falou, se quiser, como que é? Traga mais gente, né? Aí eu trouxe o filho do Douglas, tá ali, ó, pequenininho, trouxe uma criança pro culto, tá ali o Dodô, né? Depois falou, se quiser, fique com a gente. Falei, aí eu não posso ainda, né? Ainda não posso, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, amém.